Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e muita força. E agora chegou a hora de estudar. Vamos estudar hoje o Estado absolutista, conhecido como Estado Nacional ou Estado Moderno. Nosso objetivo é entender o absolutismo como aspecto da modernidade e da transição do medievo para o mundo moderno. Conforme Pierre Anderson, o absolutismo remete a um determinado tipo de regime político que, em geral, predominou na Europa entre os séculos XVI e XIX. Sua consolidação coincidiu com o fim do período medieval e o início da Idade Moderna. Sendo assim, expressa uma política, um novo, que vai caracterizar um Estado forte no contexto da transição, ou seja, o Estado absolutista. A esse novo, o Estado correspondeu também uma nova forma de monarquia, a monarquia absolutista, agora com um conjunto de teoria que a sustenta, diferente do que foi a monarquia romana, a monarquia grega e a monarquia hebraica. O Estado absolutista ou Estado nacional enquanto sistema surgiu a partir do interesse da nobreza, a nobreza feudal, que buscava manter seus privilégios e o status quo, e também do interesse da burguesia, a burguesia emergente que buscava manter o Estado controlando tanto o comércio como o mercado. Entre as características do Estado absolutista, podemos citar, por exemplo, a burocracia, os limites, as fronteiras, cultura, a língua nacional, a bandeira, o exército nacional e uma organização centralizada e coordenada pelo rei que está acima da sociedade e acima do povo. O absolutismo foi um sistema político que, em geral, defendia o rei, como dissemos, acima do Estado, e foi muito comum em nações como, por exemplo, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda e Prússia, além de outros. O Estado Nacional, como dissemos, conhecido como monarquia absoluta, Estado absolutista, foi um aspecto da transição do feudalismo para o capitalismo. O rei, no absolutismo, concentrava todos os poderes e poderia até criar leis sem qualquer tipo de aprovação da sociedade. Nesse sentido, a transmissão do poder, ou seja, a mudança do poder, era feita pela via da hereditariedade, ou seja, de pai para filho. Assim, o poder se concentrava em mão de poucas famílias, conhecida como dinastias, por exemplo, a dinastia dos Bourbons na França, a dinastia dos Yorks na Inglaterra, a dinastia dos Cavalcantes aqui no Brasil e tantas outras. Conforme Mota e Blake, no absolutismo a estrutura do Estado pertencia ao rei, por isso que existe a expressão "eu sou o Estado". Por isso, em sua ação política, o rei podia impor impostos ou a tributação, impor a organização da burocracia, o como governar, o como agir, impunha um conjunto de leis, criava exércitos, criava milícias e também criava meios de garantir a segurança.
no sentido de controlar as rebeliões, as guerras, os conflitos, as oposições e assim por diante. Além disso, no absolutismo, o rei tinha uma postura política forte e decidida. Por isso, ele poderia decidir sozinho a questão, por exemplo, de fazer ou não fazer guerras. No absolutismo ou no Estado moderno, existia um conjunto de práticas políticas vinculadas à economia. Por exemplo, o Estado era intervencionista e adotou o mercantilismo como prática econômica. O mercantilismo tem algumas características, como, por exemplo, o metalismo, que foi muito utilizado durante a colonização. Buscava também a industrialização, o protecionismo alfandegário, protecionismo interno, o pacto colonial, a balança comercial favorável. Portanto, o seu grande triunfo, ou seja, o grande triunfo do mercantilismo e do absolutismo, foi a colonização da América baseada no pacto colonial e no chamado mercantilismo intervencionista. No campo teórico, o absolutismo apresenta um corpo ideológico, ou seja, um grupo de teóricos defendem sua postura. Assim, durante os séculos em que vigorou, foram vários teóricos que deram essa sustentação ao poder absoluto dos reis e também ao seu jeito de governar, ora sustentando, ora criticando. Em vários momentos, o rei vai ter que intervir ou vai sofrer impactos dentro do contexto transitório, porque é um momento de guerras, por exemplo, guerras religiosas entre católicos e protestantes. Existia um conflito de ideias entre os antropocêntricos renascentistas e os teocêntricos conservadores dentro e fora das instituições. Por outro lado, o rei criou o mecanismo para governar. Diante disso, criou-se um mecanismo teórico. E dentre esse conjunto teórico, nós temos, por exemplo, Jean Bodin, que é o primeiro teórico que vai publicar ainda no século XVI o seu livro Six Livres de la République, onde discutiu a questão da soberania e vai justificar o poder absoluto do rei a partir da Bíblia e dos argumentos cristãos, ou seja, Bodin vai criar o chamado direito divino dos reis. Outro teórico bastante importante no contexto do absolutismo foi Nicolau Maquiavel, com a obra O Príncipe, que marcou o pensamento moderno no início do século XVI. O Príncipe, você que vai fazer direito, é um livro que quem faz direito não pode deixar de ler. É considerado um tratado político a respeito das estruturas do Estado moderno, que propõe a suprema obrigação do governante a manutenção do poder e da segurança do país, ou seja, a segurança, a estabilidade, a paz, a ordem, ela deve ser mantida, segundo o príncipe, mesmo que tenha que derramar sangue. Ou seja, os fins justificam os meios. Nesse sentido, outro teórico do absolutismo foi Jacques Bossuet, um bispo que foi responsável por envolver a política com a religião. Em sua tese, ele vai sustentar isso. Então, ele partiu do pressuposto que o poder real, o poder do rei, o poder absoluto, também está vinculado ao poder divino, pois os monarcas eram representantes de Deus na terra para o Jacques Bossuet.
Dentro do arsenal teórico do absolutismo, também podemos citar Thomas Robson, muito próximo da família real inglesa, e vai defender até o final da vida a monarquia absoluta. O livro de Robson é o Leviatã. Nele o Estado deve ser forte e com o poder centralizado, pois precisa ter a capacidade de conter os impulsos naturais que promovem uma reação caótica entre as pessoas. Sua teoria divide-se em 3 fases: o estado de natureza, o estado de guerra e o estado de segurança. A esse grupo soma outros teóricos, como por exemplo Hugo Grocio e Robert Filmer, que sustentam o absolutismo enquanto regime de governo e que marcou o processo histórico durante a transição do medievo para a Idade Moderna. Enfim, o absolutismo enquanto sistema de governo foi amparado pelo mercantilismo, que se define como uma política intervencionista. Isso é característica de todo Estado forte, autoritário, grandioso, seja a política intervencionista, e ocorreu durante a chamada Idade Moderna, que teve como centro o rei. O rei está acima do Estado e da sociedade. E foi apoiado naquele momento pela nobreza, como nós dissemos, buscava manter o status quo, e a burguesia nascente, emergente no sentido da riqueza, do comércio, do poder e assim por diante. É isso aí, vamos que vamos, dê um joinha e até a próxima.